Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. E na videoaula de hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: análise nodal. A análise nodal trata-se de uma técnica de análise de circuito em que as variáveis são os potenciais em pontos específicos do circuito. Então vamos considerar esse circuito que está apresentado. É natural colocar referência nesse ponto. E lembrando que, como não existe nenhum elemento de circuito entre este ponto aqui e este ponto, esses pontos são os mesmos pontos. Então, a referência, eu posso dizer que a referência também está nesse ponto aqui. Eu posso dizer que o potencial nesse ponto aqui é zero. E os demais potenciais do circuito são referenciados à nossa referência. Então, por exemplo, o potencial nesse ponto aqui é VA. O potencial nesse ponto aqui é VB. E o potencial neste ponto aqui é VC. Então percebam que quando eu chamo o potencial nesse ponto aqui é igual a VC, eu estou na realidade querendo dizer que a diferença de potencial aqui é o potencial nesse ponto menos o potencial na referência, que é zero. Então, a diferença de potencial entre esse ponto e a referência do circuito é igual ao potencial nesse ponto. O potencial neste ponto aqui é um potencial conhecido, ou seja, mais 12 volts. Portanto, como as variáveis do meu circuito são os potenciais em relação à minha referência, uma vez que eu conheço o potencial em um determinado ponto do circuito, eu consigo facilmente determinar qual é a corrente e qual é a potência dissipada em um desses elementos aqui. Então, vamos iniciar realizando a análise nodal considerando este nó aqui. Então, eu vou aplicar LKC e escrever a equação que vai derivar da aplicação análise nodal. Portanto, considerando esse nó, algo que é importante mencionar é que uma vez que eu não conheço o sentido da corrente, eu devo escrever essa corrente como saindo do nó, ok? Então, se eu considerar esse nó, eu tenho esta corrente aqui, ó, que eu não sei qual é o sentido real dela. Tenho esta corrente aqui e tenho esta corrente aqui. Quem é esta corrente aqui? VA menos 12 sobre 9K, mais esta corrente aqui. Como eu não sei o sentido da corrente, eu considero saindo do nó. Então, considerei que essa corrente saindo do nó é positiva. A diferença de potencial sobre o resistor é o próprio potencial no nó, né? Nesse caso aqui, não. Porque a diferença de potencial no resistor é VA menos 12. Aqui nesse resistor de 6K, a diferença de potencial é VA menos a referência, ou seja, é o próprio VA sobre 6K. Mais esta corrente aqui, VA menos VB sobre 3K igual a zero. Então, utilizando a análise nodal, eu consegui escrever uma equação para o nó que eu estou chamando de nó A. Mas, se vocês perceberem, essa equação aqui possui duas incógnitas. Então, eu não consigo determinar nem quem é VA e nem quem é VB utilizando somente esta equação. Então, eu vou agora para este nó aqui e vou escrever uma equação para esse nó, utilizando a análise nodal. E considerando este nó aqui, percebam que eu tenho esta corrente saindo. Lembra? Uma vez que eu não conheço o sentido da corrente, eu considero ela saindo do nó. Tenho essa corrente saindo e essa corrente que, ao analisar o nó A, eu considerei saindo do nó A. Ao analisar o nó B, eu considero ela saindo do nó B. Então, vou começar por essa corrente. Quem é essa corrente? É VB menos VA sobre 3K. Então, percebam que essa corrente é exatamente igual a essa com o sinal invertido. Mas essa corrente aqui, que é VB sobre 4K, mais esta corrente aqui, que é VB menos quem é o potencial no outro terminal do resistor, VC, sobre 9K.
Perceba que eu estou aplicando LKC ao nó, fiz a soma algébrica das correntes e igualo a zero. Então, a diferença agora é que eu estou escrevendo as correntes em função das diferenças de potencial. Só que agora, tentando resolver o problema que eu tinha ao escrever a primeira equação, que era a presença de duas incógnitas para uma única equação, eu agora tenho duas equações, mas eu inseri uma nova incógnita, de tal forma que com duas equações eu não consigo resolver o problema. Então agora eu vou escrever uma equação para este nó aqui. Se eu considerar esse nó, eu tenho essa corrente saindo do nó e tenho essa outra corrente aqui também saindo do nó. Então aqui eu tenho VC menos VB sobre 9K, mas, perceba, essa corrente aqui é exatamente igual a essa com o sinal trocado. Mais VC menos a referência, que é zero, ou seja, o próprio VC, sobre 3K, que é igual a zero. Então, agora eu tenho três equações, equação 1, equação 2 e equação 3. E três incógnitas, VA, VB e VC. Então, resolvendo aqui esse sistema de equações, eu determino que VA é igual a 3 volts, VB é igual a 1,5 volts e VC é 3/8 volts. Eu agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.